Graça e paz. Você sabe o que é Bíblia cronológica? A Bíblia cronológica é uma Bíblia que tem uma organização de livros diferente das demais. Então, a minha Bíblia começa no livro de Gênesis e termina no livro de Apocalipse. A Bíblia cronológica, ela vai inverter a ordem de acordo com o tempo que o livro foi escrito. Isso é interessante porque algumas confusões acontecem pelo fato de não sabermos. Nós pensamos que pelo fato de uma história estar antes de outra, imaginamos que ela é mais antiga, mas nem sempre um livro mais antigo aparece primeiro que o outro. Se eu perguntasse para você qual o livro mais antigo da Bíblia, alguém poderia responder: é Gênesis, porque ele fala da criação, do início. Mas na verdade, se tratando de livro escrito, ele não seria o primeiro livro da Bíblia. Entende-se que o primeiro livro seria Jó e não Gênesis. E por que então que o livro de Jó não está no lugar do livro de Gênesis? Porque a Bíblia não está organizada de forma cronológica. Crono é tempo na linguagem grega. Lembra do Crono? O deus grego, o deus do tempo. Então quando fala de crono é tempo. Bíblia cronológica, ela é cronológica porque está organizada de acordo com o tempo. Tranquilo? Bom, e talvez você esteja perguntando assim: por que é que a Bíblia está escrita ou está, na verdade, organizada de forma que causa confusão na cabeça do leitor? Na verdade, eles não preocuparam em colocar a Bíblia de forma cronológica. Lembra da primeira Bíblia que foi formada da mesma versão que nós temos hoje, no ano de 1560? Sim. Não preocuparam com a questão cronológica, preocuparam com outra forma de organização. Qual seria essa outra forma? Isso é uma boa notícia. Ela está organizada de uma forma muito melhor, vamos dizer assim, para facilitar para o leitor. O Antigo Testamento, ele está dividido em 1, 2, 3, 4 partes pelo menos. A primeira parte do Antigo Testamento é lei. A lei tem 5 livros. 5. Vai de Gênesis a Deuteronômio. Então é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então está organizado certinho. Pegaram os livros da lei e colocaram tudo juntinhos, os 5. O Pentateuco. A segunda organização do Antigo Testamento é com os livros históricos. Livros históricos são 12. Então a lei 5 livros, históricos 12. Quais são os livros históricos? Eles vão de Josué a Esther. Josué a Esther. Então está na ordem certinha aqui. Se você pega a sua Bíblia aí, confere no índice, que você vai perceber que os primeiros 5 é o da lei. E os próximos 12 livros, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Todos esses livros são históricos. Mas Samuel era profeta. Sim, mas o livro dele é histórico. Vai contar a história dos reis. Então o livro é histórico. Bem organizadinho. Não está na ordem cronológica, mas está na ordem de organizado. Nós aprendemos que Bíblia é uma biblioteca.
é um conjunto de livros. Então a nossa Bíblia tem 66 volumes. Tem 66 volumes aqui, entre livros, cartas e outras divisões que você quiser entender. Se você quiser entender Salmo como livro, tudo bem. Mas vamos entender que ela tem 66 volumes. E esses volumes estão divididos. É como se você chegasse em uma biblioteca e essa parte aqui é de livro de teologia, essa parte é de livro de pedagogia, a outra parte é de livro de história, a outra parte de filosofia. É assim. A nossa Bíblia está organizada dessa forma. Então, livro histórico, 12 históricos. Os livros históricos, eles vão trazer pelo menos 4 principais repartições. A primeira história do livro, a primeira parte do livro histórico, das 4 principais que eu estou apresentando, é a teocracia. O que é teocracia? Teo é Deus, no original. E cracia é coisa do povo. Então, o nosso governo no Brasil é um governo democrático, né? Ou seria democrático, é coisa do povo. A democracia é do povo. Quando se trata de um governo teocrático, é porque Deus é o governo desse povo. O governo do povo é Deus. Então Deus, quando queria fazer algo, Deus levantava um juiz. Então o juiz é o livro da Bíblia, o livro histórico, que vai mostrar um governo teocrático. Por que governo teocrático? Porque no livro de Juízes você não vai encontrar rei, muito menos primeiro-ministro e presidente. O livro de Juízes é um livro onde o rei de Israel é o eterno, é o todo-poderoso, é Deus. A segunda parte, subdivisão dos livros históricos, é o período da monarquia. O que é que deu certo na monarquia de Israel? Foram os 3 primeiros reis. Quem foi o primeiro rei? Saul. Depois de Saul, quem foi o outro rei? Davi. E depois de Davi, Salomão. Depois de Salomão, o reino foi dividido. Então, começou a ter o reino de Israel e o reino de Judá. E começou uma confusão que nós não é interessante entrar nesse assunto aqui hoje. Essa divisão de reinos. Quem foi reino de Judá, quem foi rei de Israel, não é o momento de entrarmos nisso aqui. Mas então, o período da monarquia, que é rei, governo de rei, foi um período de 3 principais reis, que é Saul, primeiro rei de Israel, né, ou segundo, primeiro é Deus, Davi, que é o sucessor de Saul, e Salomão, que é filho de Davi. Bom, depois da divisão de reino, começou a confusão, a briga, né? Uma tribo não apoiava a outra. O que acontece? Um dos reis é levado para a Babilônia e o outro é levado para a Síria. Então, tinha o rei de Judá, tinha o rei de Israel. Todos eles foram levados cativos e acabou a história, acabou o governo de rei. Não tinha mais rei, né? Foram todos levados cativos, presos. Alguém reinou 6 meses, outro 2 anos, e começou aquela confusão que mais tarde vamos falar sobre isso. Então, no período da divisão de reinos, nós vamos observar reino de Judá, reino de Israel, e o pessoal sendo levado ao cativeiro, os reis de Israel, ou aqueles que queriam ser reis de Israel. E a terceira parte é a quarta parte pós-cativeiro. Nós estamos falando da subdivisão dos livros históricos.
Então a primeira parte é teocracia, juízes. A segunda parte, monarquia, vai de Saul, Davi e Salomão. Terceira parte é a divisão de reinos. Reino de Judá, reino de Israel. Até ser levado cativo pelas nações vizinhas. E pós-cativeiro. Pós-cativeiro, nós vamos falar muito de Zorobabel. E leia o livro de Esdras e o livro de Neemias. Pós-cativeiro é o retorno do povo do cativeiro. Esses livros são muito interessantes quando o povo é trazido do cativeiro. Mas Israel continuou passando por outros problemas. Primeira parte, lei. Segundo, história. Lei 5, história 12. E agora poesia. Poesia são 5. Então, lei 5, poesia 5. Quais são os livros poéticos? Os livros poéticos vai de Jó a Cantares. Também está na ordem certinha aí na sua Bíblia. Se você olhar no índice aí, você vai ver aí. Josué a Esther é história. Agora vem de Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, Cantares, livros poéticos. Por que o livro é poético? Não é que é poesia, tipo, no meu caminho tinha uma pedra, ou na minha terra tem palmeira onde canta o sabiá, nada disso. Mas é o gênero que ele foi escrito. Imagina só o escritor falando dessa forma. Deus me deu os meus lábios, é como uma pena na mão de um escritor. Isso é um gênero diferente, uma riqueza de gênero, né? Gênero literário. É uma maneira de escrever. É diferente de um livro profético que o profeta diz assim: assim diz o Senhor Jeová. É um tipo, o gênero é diferente. Mas no livro poético, você vai encontrar de uma outra forma o escrito. O livro de Jó, pelo menos, se você for conferir, é um livro muito rico de detalhes. E o livro mais antigo da Bíblia, né? E te fizeste saber os segredos da sabedoria, e que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus existe em ti, menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas do céu é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, é mais larga do que o mar. E se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Observe o gênero, a maneira que foi escrita. Os versículos que eu terminei de ler estão em Jó, capítulo 11, do versículo 6 até o 10, mais ou menos, que eu li para vocês aqui. É para mostrar a forma que ele está escrita. Ele está escrito de uma forma mais bela, de uma forma poética, vamos dizer assim. Então, os livros poéticos vai de Jó a Cantares. Tranquilo? Está na ordem certinha também da Bíblia aí. Profecia, o livro dos profetas. É a última divisão do Antigo Testamento. É o restante que sobrou do Antigo Testamento. Vai de Isaías a Malaquias. Então, de Isaías a Malaquias tem 17 livros. 17 livros 17 livros proféticos. É profecia. Assim diz o Senhor. E
é essa forma. No ano que morreu o rei, eu vi o Senhor sentado e conta a visão. Daniel falando, porque eu vi uma estátua, a visão de Daniel, visões noturnas. Ele contava também. Isso é livro poético, é profético. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Isso é profecia. Então tem 17 livros. Lembra que eu falei que o livro histórico ele tinha 4 principais divisões? Sim, o livro profético também. Qual que é a divisão do livro profético? É dos profetas que eles falam os maiores e os profetas menores. Por que profetas maiores e profetas menores? É porque tem livro que, se você pegar para conferir, vai ter 2 páginas, outro vai ter mais de 60 capítulos. Então, um livro que o profeta profetizou para alcançar aí 60 capítulos, é um profeta maior, não no sentido de que a profecia dele é melhor do que a do outro menor, não, mas no sentido de volume. Ele profetizou num período de tempo maior. Então o profeta maior é que profetizou mais tempo, tranquilo? E o profeta menor é que profetizou num período mais curto de tempo. Então os profetas maiores são, vai de Isaías, são 5 maiores, vai de Isaías a Daniel. Então vamos lá, leia 5. Poéticos são 5 e profetas maiores 5. De Isaías a Daniel, na ordem certinha para você também. Isaías é um livro grande. Jeremias, né? O Isaías tem 66 capítulos. Jeremias tem 52. Então é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, 48 capítulos. E Daniel tem 12. A partir daí começa os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Me parece que o profeta menor que tem mais volume seria Zacarias, com 14 capítulos. Então nós aprendemos isso aí. Aprendemos que a nossa Bíblia não está na ordem cronológica, mas está organizada por livros. O livro da lei, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Tranquilo? Vamos partir para o Novo Testamento para a gente finalizar isso aqui? Bom, pessoal, vamos falar do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros ou volumes, porque vai questionar se as cartas são livros ou não. Então, para não ter esse questionamento, vamos dizer que o Novo Testamento tem 27 volumes, ou repartições. 27 volumes, vamos dizer assim. Como o Antigo Testamento, o Novo também está dividido, né? Como eu usei o exemplo da biblioteca, né? Quando você vai a uma livraria e tá os livros todos repartidos, todos organizados, de acordo com a ciência que você está procurando. Ou se é medicina, se é direito, se é religião, todos por partes. Vamos lá? O Novo Testamento, 27 volumes, as 4 primeiras divisões do Novo Testamento o Evangelho, é a biografia de Jesus, contando a história e tal, o ensinamento, o Evangelho, o que ele veio fazer. Os 24 primeiros os 4 primeiros traz a biografia de Jesus. O 5º livro da Bíblia, do Novo Testamento, é o livro histórico. Lembra que tinha um livro histórico, os livros históricos do Antigo? Histórico do Antigo é 12. O histórico do Antigo vai de Josué a Esté. Novo Testamento temos apenas um histórico.
Qual o livro histórico do Novo Testamento? O livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos, que eu disse para vocês em outra oportunidade que não era exatamente ato dos apóstolos, mas que poderia ser ato do Espírito Santo. Tranquilo? E Atos, então, é o livro histórico do Novo Testamento. A terceira divisão do Novo Testamento, você vai encontrar as epístolas. Epístolas e cartas é a mesma coisa. Então as epístolas é que vai trazer as cartas. Eu disse que volumes por causa da questão de epístolas. São 21 epístolas, ou 21 cartas. As cartas também têm uma subdivisão. Elas estão divididas entre cartas individuais. Ela está dividida entre carta para os cristãos, e carta universal. Vamos lá? As cartas que foi direcionada para alguém, para alguma igreja, para alguma localidade, são cartas que têm direcionadas, são em número de 9. 9 das cartas, elas têm endereço certinho, elas foram enviadas para alguém. 9 cartas foram enviadas, foram direcionadas. São cartas individuais. Elas vão até Filemon. Então a carta começa em Romanos, carta aos Romanos, é carta individual para os romanos. Aí Coríntios é carta individual para os moradores de Corinto, até chegar em Filemon, carta enviada para cada um para um endereço, na verdade com um objetivo. E eu falei que a vantagem de você perceber o que é uma carta individual é que você vai tratar ela com uma particularidade daquele local, daquela cultura, daquele povo. Isso é o que vai fazer a diferença. Se você estiver lendo uma carta universal, você sabe, essa carta foi direcionada para a igreja. Se a carta for uma carta individual, você sabe, ela tem um objetivo, tem um indivíduo, um endereço. Todas as cartas de Paulo começam, ele faz, no começo da carta, ele vai cumprimentar as pessoas, vai saudar as pessoas, Vamos conferir aqui. Carta aos Tessalonicenses, foi o que eu abri primeiro aqui. Aí ele começa assim, prefácio e saudações. Aí começa saudando Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Todo-Poderoso, graça e paz vos da parte de Deus. Então ele começa saudando. Todas as cartas vai ser assim, Não pensa que porque tem lá 2000 anos que foi escrito assim de qualquer jeito. Não, é tudo certinho. Depois ele conversa aqui, devemos dar graças a Deus e tal. E vamos ver como é que termina essa carta aqui de Tessalonicenses. Vamos só conferir aqui a parte final da carta. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por vós, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, das cartas dele, ele vai começar saudando. Depois ele vai ter uma parte da carta que ele vai dar um ensino teológico. E vai finalizar a carta orando e despedindo das pessoas. Todas as cartas vai ter a sequência corretinha. Então as cartas individuais são 9. Carta para a igreja, para os hebreus convertidos, é o evangelho, é a epístola aos hebreus. Se você prestar atenção, é uma epístola muito linda. Ela vai falar sobre o tabernáculo, sobre o templo, sobre o sacerdote. Ela não é uma mensagem que é enviada para pessoas novas convertidas, para leigo, não. É uma carta que, se você for prestar atenção, vai observar que quem lê aquela carta é pessoas que têm conhecimento da lei de Deus, da Bíblia, da palavra de Deus, tem conhecimento.
Não foi algo assim escrita para salvar pessoas, não. Foi algo para doutrinar, para ensinar aqueles que já eram convertidos, já conheciam a palavra. Carta universal vai de Tiago a Judas, né? Então vai de Tiago a Judas, serão todas as cartas universais. Só um detalhe aqui, segunda e terceira João tem, parece que ela foi direcionada, mas ela também é considerada uma carta universal. Então, só estou mostrando aqui que dentro dessas, né, das 4 divisões que o Novo Testamento tem, qual que é as 4 divisões? A biografia, que é os 4 livros, história, epístolas e profecia. Eu estou mostrando a subdivisão das epístolas. Epístola individual, epístola aos hebreus convertidos e epístola universal. A epístola universal é aquela epístola geral, né? Ela não tem intenção de corrigir, tipo assim, uma pessoa, um local, uma cultura do povo, não. É uma epístola mais aberta, mais ampla. Se você for observar o Judas, né, a epístola de Judas falando, ou São Judas, como você quiser entender, ela é uma epístola linda, cheia de recursos, e ela é bem mais aplicada. Se você observar alguma epístola, o apóstolo, terminamos de ler aqui, mandando saudar com ósculo santo. Ele não manda todas as igrejas, em todas as epístolas, saudar dessa forma, cumprimentar. Isso é uma coisa da cultura daquele povo, é daquela região. Os homens, costume de beijar o rosto de outros homens. Não podemos pegar algo que é de uma cultura e fazer que essa cultura seja, né, não tem nada de helenizar, não, o evangelho. A cultura, se é beijar, beija. Se é tomar chimarrão, que tome chimarrão. Se é tomar café, que tome café. Isso não é problema. Mas a carta individual, ela traz peculiaridades daquele lugar. E a carta geral, não. A carta universal, ela é mais abrangente. O último livro do Novo Testamento é o livro de Apocalipse. Apocalipse é o mesmo que Revelação. Ele é o livro profético. Lembra do livro profético do Antigo Testamento? Qual que era o livro de profecia? Qual que eram os profetas? Profetas tinha 17 livros. 5 eram os profetas maiores e o restante, né, os 12 profetas menores. O livro do Novo Testamento tem apenas um livro de profecia, que é o livro de Apocalipse, que é a Revelação, que é o livro que vai trazer a misericórdia de Deus, é o livro que vai trazer a providência divina, é o livro onde Deus mostra o que vai acontecer e diz para a igreja assim: guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Isso é um livro que vai mostrar que o governo de Cristo nessa terra, a providência divina, a manifestação do anticristo, a operação do erro, Deus trabalhando, Deus velando pela sua igreja, Deus voltando com a igreja dele para essa terra. É um livro todo que mostra a misericórdia de Deus. É um livro onde o homem tem comunhão com Deus novamente. É um livro onde mostra que o homem vai receber de novo o que perdeu no Jardim do Éden, a árvore da vida, né? No futuro o rio da vida, as folhas das árvores que saram as nações. Então o homem volta a ter essa comunhão com Deus. Se você quiser saber mais sobre história, o livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos. Se quiser saber mais sobre história eclesiástica, história da igreja, depois que a Bíblia termina, eu sugiro para vocês o livro de História dos Hebreus, o livro de História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. É um livro que vai trazer a história da igreja, os 4 primeiros séculos da igreja. Um livro muito bom, fácil de ler. Eu gostei muito de ter lido esse livro, de ter comprado, lido. Foi um ótimo investimento.
para o conhecimento sobre a Igreja de Cristo. Pessoal, fica assim, fique na graça de Deus. Vamos decorar mais 5 livros da Bíblia aí? Vamos, 5 do Novo, 5 do Antigo. Então, nós vamos decorar mais 5 livros aí. Estamos finalizando essa parte de bibliologia, de história da Bíblia. E estaremos aí para outras matérias que Deus estará preparando para que nós venhamos aprender. Beleza? Aprendemos até onde? Reis. Então agora é Crônicas, Esdras, Neemias, Ester e Jó. Crônicas, Esdras, Neemias, Ester e Jó. Bacana? Aprende para esses 5 aí. Mais 5 livrinhos da Bíblia. Aprendemos, no caso aqui, até os Filipenses. Vamos lá? Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemon. Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon. E aí nós paramos aí. Tem 3 T's aqui, né? Tem o T de Tessalonicenses, o T de Timóteo, o T de Tito. Esses 3 T aí fica juntinhos aí. É uma dica para ir mais ou menos juntando aí, que um está perto do outro. Fique na paz de Deus. Deus te abençoe. Que te dê muita graça, muito conhecimento. E que a sua mente, a sua fé possa ser uma estrutura. E que o adversário não venha conseguir bagunçar a sua cabeça, roubar a sua coroa. Fique na paz. Deus abençoe.